Boa tarde, senhoras e senhores. Anula legal, sob a proteção de Deus, iniciamos a 23ª sessão extraordinária. Pela ordem, vereadora Janete Lula Petá. Senhor presidente, eu gostaria de saber se o vereador Lauri falou sobre a FURP. Sim, vereadora. Bom, em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro que eu respeito, mas discordo frontalmente da posição do vereador Lauri Rocha. Primeiro, vereador, a FURP não é qualquer laboratório. Hoje, a doutora Terezinha, que preside o conselho gestor da FURP, deixou bem claro que, além do barateamento dos remédios, a FURP desempenha um papel fundamental na questão da pesquisa, na questão de contribuir para o avanço de toda a linha farmacêutica. Isso não é qualquer coisa. Perder essa experiência, essa expertise, vereador Lauri, significa um retrocesso de mais de 10 anos. Agora, qual é a postura do governador? Se os vereadores forem, que bom, vá. Mas o governador Dória já deixou bem claro que ele tem uma posição anti qualquer empresa estatal. E ele já fechou 6, e o que me espanta é ele não ter a coragem de enfrentar a própria corrupção do PSDB e do seu pau-mandado Paulo Vieira, conhecido por Paulo Preto. Então, isso é gravíssimo, senhor presidente. Ele faz uma cortina, e o PSDB há muito vem sucateando a fábrica. A criação da Américo Brasiliense foi levado duas linhas de remédio para lá. A fábrica, o laboratório FURP, que é a fundação do remédio popular, ela tem tido dificuldade de receber a matéria-prima, senhor presidente. Então, por que uma empresa estatal que trabalhava 24 horas, agora trabalhar somente 8, tem que reduzir mesmo? Senhor presidente, para continuar, posso utilizar o artigo 151, senhor presidente? Então, para 151, senhor presidente. 151, vereadora Janete. Então, eu não entendo a lógica do que está ocorrendo na FURP. Além dos funcionários, tudo bem, eles vão ser realocados em outro lugar, mas o trabalho fundamental desses trabalhadores que se criaram, vieram como estagiários e hoje são funcionários, uns com mais de 30 anos, não se perde. E aí, senhor presidente, eu queria também sensibilizar os vereadores. Eu defendo a FURP, sim. Eu defendo os 50 anos de experiência dessa empresa, não só para Guarulhos, mas para várias cidades do Brasil, porque é o único laboratório público que atende as cidades pequenas, as cidades com a dose certa. Claro que o Dória quer mandar tudo para a farmácia popular para dar dinheiro aí para os donos de farmácia. Tudo bem, ele tem que fazer um pacote para ver como é que ele mantém as farmácias. Agora, de maneira nenhuma, ele pode fechar uma empresa que é fundamental para o parque
e para o desenvolvimento de alguns medicamentos únicos. A FURP ajudou até a África. Mas, senhor presidente, eu queria que o líder do governo viesse me responder a essa pergunta e dar resposta ao vereador Lauri. Vereador Lauri, o senhor sabe, aliás, eu não estou vendo o vereador Lauri, onde que ele está? Vereador Lauri, para concluir, o senhor vereadora, sabe que o prefeito Guti compra da FURP? Ué, então se o senhor está dizendo que a FURP vende mais caro, algum problema tem. Vereadora, não para concluir, essa, de maneira nenhuma, essa a minha visão. A FURP não vende mais caro, ao contrário, vende mais barato. Responda, líder do governo, responda, Lari, se é ou não é, se o governo Guti compra ou não compra da FURP. Compra porque é mais barato, vereadora, compra porque é necessário. Presidente Amor Mio, muito obrigado. Item primeiro, sociedade para leitura. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Pela liderança do Democrata, senhor presidente. Pela liderança, vereador. Senhor presidente, tem um momento que a gente imagina que nós estamos na Assembleia Legislativa. Estamos tratando de uma situação que é do interesse lá da Assembleia e temos que voltar para a cidade de Guarulhos para tratar dos temas da cidade. Nós temos aí pontos extremamente relevantes a ser abordado. Infelizmente, hoje não foi possível avançar, como o requerimento da nossa colega vereadora Janete Petá, relativamente às obras da UPA Paraíso. Aquela obra que ontem mesmo eu estava compulsando, analisando todo o processo daquela obra, e a gente encontra diversas irregularidades na condução dos trabalhos, na condução da licitação, mas que eu vou deixar para o momento da deliberação deste requerimento para externar as minhas considerações a respeito. O que eu não posso ficar quieto é ver esse embate da vereadora Janete, os demais colegas do Partido dos Trabalhadores, e chamar aqui um dado relevante. Quem não se lembra da situação do Aeroporto Internacional de Cumbica, a história de Copa do Mundo, de Olimpíadas, e que o aeroporto não conseguiria atender a demanda que nós teríamos naqueles anos passados? E que adotou o governo do Partido dos Trabalhadores, que tinha como vice o senhor Michel Temer? Concedeu, privatizou, enfim, não importa. O que importa é que a Infraero não está mais à frente do Aeroporto Internacional de Cumbica. Houve uma transmissão aí para um grupo de um consórcio, e esse consórcio aí que administra o aeroporto. Por quê? Ao bem da qualidade do serviço público para os passageiros que passam pelo maior aeroporto da América Latina. Da mesma forma, e aqui está o doutor Eduardo Carneiro, que não pode me deixar passar por mentiroso nesta situação, hoje a Sabesp faz o serviço na cidade de Guarulhos com menos, muito menos do que os 1.100, 1.200 funcionários que tinha o SAI aqui na cidade de Guarulhos. Isso é recorrente em todas as empresas de capital misto que o poder público tem o domínio. Isso ocorre com a Petrobras, ocorreu no passado muito distante com a Vale do Rio Doce, ocorreu com as telefônicas no país afora, ocorreu com as companhias de energia elétrica. E não é diferente com a FURP, não é diferente. Então, o governo que hoje administra o estado de São Paulo, ele precisa olhar para frente. Você não administra o país olhando para o retrovisor, como se faz na cidade de Guarulhos, sempre olhando para as contas do passado. Nós temos que administrar para frente, para as próximas gerações. É isso que precisa ser feito. E não se tem a menor dúvida que o governador João Dória, junto com o Rodrigo Garcia, seu vice-governador, estão com as melhores intenções para não só o estado de São Paulo, como para a cidade de Guarulhos e também com relação ao remédio popular para a população. Só que tem um detalhe: há que se procurar qualidade no serviço público, há que se procurar o melhor preço. E da forma que hoje está essa companhia,
Se fosse uma empresa privada, não tem a menor dúvida que hoje ou ela estaria falida ou em uma recuperação judicial, porque empresa deficitária, ela não sustenta-se de pé. Exemplo clássico aqui na cidade de Guarulhos, grandes empresas que estão em recuperação judicial. O caso da Bardella, uma grande metalúrgica da cidade de Guarulhos e que está indo à bancarrota por conta da crise econômica. Então, dizer que o governo não tem que custear, subsidiar e ficar pondo o dinheiro do contribuinte dentro da FURP é uma inverdade. Nós não podemos seguir desse modo. Há que se procurar a qualidade no serviço público. Nós reclamamos muito do prefeito, mas não queremos que o governo do estado faça a sua parte, que é sanear as contas do estado para que se torne viável. E não ser igual está as contas do estado do Rio de Janeiro, as contas do estado do Rio Grande do Sul e da própria Minas Gerais. Porque os governadores que lá passaram, aliás, o último governador de Minas Gerais foi do Partido dos Trabalhadores, também estourou as contas públicas. Então nós precisamos agir com sabiência, sabedoria e buscar o equilíbrio para os interesses da cidade e não querer, para concluir, vereador. Para concluir, senhor presidente, e não querer jogar a responsabilidade nas costas de um governador que está aí há pouco mais de 9 meses. Muito obrigado, senhor presidente. Item primeiro, senhor secretário, para a leitura. Item único, primeira discussão e votação do projeto de lei número 2190/2019. Altera a lei número 7550 de 19/4/2017, que dispõe sobre a administração pública municipal, a estrutura organizacional e o quadro de servidores públicos da administração direta da Prefeitura de Guarulhos. Autor, Prefeitura. Em discussão, pela projeto... ordem, presidente, pela ordem. Senhor presidente, eu pedi para Vossa Excelência, esse projeto ele dormiu aqui nas votações por várias sessões e ele se tornou de relevância e interesse para nós. Eu pedi a Vossa Excelência que fosse submetido à leitura das respectivas emendas, senhor presidente. Ok, defiro, vereador. Então, em discussão, o projeto substitutivo número 1 e as emendas apresentadas ao substitutivo número 1. Ao senhor secretário para a leitura. Emenda supressiva número 1. Suprime-se dos artigos 13 e 14 do substitutivo número 01, apresentado ao projeto de lei número 2190/2019, que dispõe sobre as alterações à lei 7550 de 19/4/2017. O parágrafo 2º relacionado aos artigos 399 e 400. Emenda modificativa número 01. Os artigos 13 e 14 do substitutivo número 01, apresentado ao projeto de lei número 2190/2019, que dispõe sobre as alterações da lei 7550, 19/4/2017, passam a vigorar com as seguintes redações. Artigo 13. O artigo 399 da referida lei de 7550 de 2017 passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 1º. Constituiu requisito para o provimento do cargo criado por este artigo a formação em nível superior por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação e experiência comprovada na advocacia pública ou privada ou experiência mínima de 5 anos na área de segurança pública. Artigo número 14, parágrafo 1º do artigo 400 da Lei 7550 de 2017, passa a vigorar com a seguinte disposição. Parágrafo 1º. Constituiu requisito para o provimento do cargo criado por este artigo, formação em nível superior por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação e experiência comprovada na advocacia pública ou privada ou experiência mínima de 5 anos na área de segurança pública. Comissão de Finanças e Orçamento. Emenda modificativa número 02. Ao substitutivo número 01.
O artigo 11 do texto do substitutivo número 01, apresentado ao projeto de lei número 2190/2019, que dispõe sobre as alterações à lei número 7550, de 19/4/2017, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo número 11. O artigo 30 da lei 7550, de 2017, passam a vigorar acrescidos dos seguintes incisos. Inciso 4. Integrar-se com os demais órgãos do Poder de Polícia Administrativa, visando a contribuir para a normatização e a fiscalização das posturas e ordenamento urbano municipal, na forma da Lei Federal número 13022, de 8 de agosto de 2014. Número 5. Prevenir e inibir pela presença e vigilância, bem como coibir infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais. Autoria, vários vereadores. Para discutir, vereador. Para discutir, senhor presidente. Palavra? A palavra. Senhor presidente, eu não poderia deixar de me manifestar sobre esse projeto, porque ele acabou gerando bastante polêmica na proposta que o governo encaminhou, onde ele procurou aí criar um mecanismo de elastecer a possibilidade de ação dos guardas civis da cidade de Guarulhos. Foi criticado por alguns e reconhecido por outros. Depois o governo percebeu, estudou a situação e chegamos a um bom senso de que, de fato, a Guarda Civil Municipal ela não pode atuar na cidade de Guarulhos para exercer o papel fiscalizatório. Para isso nós já temos carreira própria na cidade de Guarulhos, que são os agentes de fiscalização. A Constituição Federal, quando determinou e facultou à cidade a criação das suas guardas, determinou também que fosse criada uma lei que regulasse essa carreira. E a própria lei 13.022, a lei federal, em nenhum momento ela disciplina de que os guardas civis eles podem atuar de forma isolada, fazendo o papel de fiscalizador em nome da cidade, principalmente na cidade de Guarulhos. E essa situação também é observada pela cidade de São Paulo, através do decreto 58199 do ano de 2018. Então eu não tive nenhuma dúvida de defender toda essa situação ao longo dessas 3, 4 semanas aí, de que se nós viéssemos ser surpreendido com esta aprovação, eu não tenho a menor dúvida que a questão poderia chegar ao judiciário e trazer bastante desconforto, não só no questionamento desses fatos, como outras questões que hoje a GCM exerce na cidade de Guarulhos, como é o caso de ser um agente de trânsito, de multar e fiscalizar. Pergunto, será que isso está correto aos olhos da Constituição Federal? Me parece que não. Me parece que a Lei 13.022, aprovada pelo Congresso Nacional, ela tem alguns pontos de ilegalidade, porque ela está extrapolando os limites da Constituição Federal. Então eu acho que foi de grande valia o governo reconhecer que, se insistisse nessa mudança, além de gerar conflito nas categorias da cidade, traria para si um problema de ordem jurídica muito grande. Eu penso que o governo precisa sim, precisa resolver o seu problema de fiscalização, se é abrindo concurso, se é trabalhando a jornada de trabalho dele, o horário de trabalho, horas extras, enfim, isso não cabe a nós aqui enquanto legislador na Casa de Leis da cidade de Guarulhos. Agora, dizer que esta situação precisava ser criada daquele modo, porque hoje nós não temos efetivo suficiente, aí eu estou reconhecendo a minha incapacidade. E eu falo isso com toda tranquilidade, porque algumas pessoas vieram expor esta situação para mim. Então, nós não podemos compactuar com a ilegalidade, principalmente quando as legislações maiores não abarcam esta situação. Então, eu fico muito satisfeito, porque a mudança que foi proposta inicialmente, alguns vereadores apresentamos alguma proposta, acabamos retirando, até por conta de que o colega doutor Eduardo Carneiro
trouxe uma outra proposta mais abrangente, mas não contemplando a questão fiscalizatória. Então, esse vereador aqui se sente confortável e, acima disso, que nós estamos colaborando para a construção do melhor para Guarulhos, sem qualquer vaidade de quem seja o autor da propositura. O importante é o debate a favor dos interesses públicos, a favor dos interesses dos agentes, a favor dos interesses da Guarda Civil Municipal de Guarulhos. Então, esse vereador se posiciona totalmente favorável às emendas aí, principalmente a emenda modificativa número 2, senhor presidente. Muito obrigado. Encerrada a discussão, em votação plenamente a emenda supressiva número 1 ao substitutivo número 1. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Voto não. Vereador Eduardo Carneiro vota não. Não foi Alex, o secretário lá. Como ele chama? Vereador Sérgio Magno vota não. Vereador Sérgio Magno vota não. Vereador Professor Jesus, não. Vereador João Darcio vota não. Ô, Romo, ajuda aí, cara. Você tá votando com o governo, pô? Encerrada a votação. Rejeitada. Arquive-se. Em votação, a emenda modificativa número 2, apresentada em plenário, ao substitutivo número 1. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Voto sim. Vereador Eduardo Carneiro vota sim. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Vereador Sérgio Magno vota sim. Vereador Sérgio Magno vota sim. Vereador João Darcio vota sim. Pela ordem, senhor presidente, eu quero mudar meu voto de não para sim. Vereadora Sandra Gileno mudando o voto de não para sim. Presidente, eu voto sim, mas quero deixar aqui registrado que mais uma vez não está no sistema essas emendas antecipadamente, para que a gente possa analisar, para vir para o plenário com uma posição mais tranquila em relação a isso. Registrado, vereadora. Encerrada a votação. Aprovada, modifique-se. Em votação, a emenda modificativa número 1 ao substitutivo 1. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Voto sim, presidente. Vereador Eduardo Carneiro vota sim. Presidente, voto sim. Vereador doutor Alexandre Dentista vota sim. Vereador Sérgio Magno vota sim. Vereador Sérgio Magno vota sim. Encerrada a votação, aprovada, modifique-se. Em votação, o texto do substitutivo número 1. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Rafa Zamprônio vota sim, presidente. Vereador Rafa vota sim. Sim. Vereador Eduardo Carneiro vota sim.
Edu, ajuda aí. Ajuda aí. Vereador Sérgio Magno, sim. Vereador Sérgio Magno vota sim. Vereador Jorge Tadeu vota sim, presidente. Vereador Jorginho Tadeu vota sim. Pela ordem, presidente. Vereador João Darcio vota sim. Vereador João Darcio vota sim. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão, ficando, portanto, prejudicado o texto inicial. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Edmilson. Justificar a ausência do vereador Marcelo Seminaldo, que encontra-se em atividade partidária. Registrado, vereador. Convoco sessão extraordinária para o dia 3 de outubro, quinta-feira, após o término da sessão ordinária, para leitura e deliberação dos projetos de lei remanescentes da pauta do grande expediente de hoje. Encerrada a sessão.